Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Queridos amigos, queridas amigas, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para trazermos reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós agradecemos mais esta oportunidade que recebemos e convidamos inicialmente todos
para nos acompanharem na leitura de harmonização e depois para nos unirmos em pensamento para a prece inicial. Escolhemos para leitura inicial uma página do livro Momentos de Esperança. É de Joana de Ângeles, o espírito e o médium Divaldo Franco. É uma página intitulada A Alegria da Crença. Seja a crença espiritual geradora de alegria e de bem-estar. O conteúdo de uma doutrina se revela através dos frutos que produz. A mensagem espiritualista, por consequência, deve caracterizar-se pelo otimismo que faculta, proporcionando a liberação das angústias e aflições. Refaz o psiquismo, equilibrando-o, de modo a conduzir a vida em termos de saúde e paz, ao mesmo tempo desdobrando as possibilidades de crescimento íntimo, com vistas a um futuro feliz. Depois dessa mensagem tão estimulante, vamos então pedir ao Mestre Jesus, ao amigo incomparável, ao modelo e guia de nossas vidas, que neste momento possa estar neste lar, inspirando-nos, sustentando-nos, para que as nossas reflexões, elas sejam fiéis à beleza do seu Evangelho. Rogamos também por cada lar, por cada irmão, por cada irmã, com quem estaremos partilhando estas reflexões. E rogamos principalmente pelos irmãos sofredores de humanidade, por aqueles que caminham pela vida sem nenhuma fé, sem nenhuma crença, que possa alimentá-los nos desafios da existência. E assim, sempre contando com a tua misericórdia infinita, com o teu amor inesgotável, nós pedimos permissão para fazermos as reflexões em teu nome. Que assim seja. Escolhemos para fazermos reflexões o poder da fé, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no seu capítulo 19. E nós vamos então lendo e interpretando, dentro das nossas possibilidades, alguns trechos dessa belíssima passagem de Jesus. Está então no capítulo 19, a fé transporta montanhas e o poder da fé. Nós iniciamos trazendo a etimologia da palavra fé. Nos diz o dicionário que a palavra fé é derivada do latim. Sua origem é o termo fidelitas, que significa adesão. Por sua vez, este se originou de fidelis, fiel, que se derivou de fides, que tem significado de fé, no sentido de crença ou confiança. Ao pé da letra, a palavra fé significa fidelidade
alguma ideia, né? Fidelidade a algum princípio, fidelidade a algum ideal, fidelidade a algum trabalho em que a pessoa se propõe a fazer. Ainda partindo apenas da etimologia da palavra, do seu conceito, do seu significado, fidelidade, uma pessoa, ela pode ser fiel no aspecto material, no aspecto da vida do mundo, como ela pode ser fiel a alguma ideia na expansão divina. Alguém é fiel a uma pesquisa, alguém é fiel à sua crença de que ele pode vencer uma dificuldade, alguém é fiel que ele pode superar deficiências, é uma fidelidade, é um foco. Nesse aspecto ainda, a fidelidade, ela pode estar relacionada a alguma coisa que seja positiva ou alguma coisa que seja negativa. Alguém pode ter como meta ser fiel a um plano de vingança. Então ela se propõe a manter fidelidade até que ela concretize aquele princípio de derrotar aquela pessoa que lhe fez mal, por quem ela se sentiu afetada, ferida, magoada. Então, o poder da fé é o poder de sustentar uma ideia, é o poder do que pode realizar em nossas vidas alguém que caminha numa mesma direção com a certeza de realizar aquele princípio. No nosso caso, nós vamos falar do poder da fé no sentido principalmente dessa ligação com o mundo espiritual, com as forças superiores. Nós lembramos aqui, quando falamos dessa questão de fidelidade, lembramos de um filme que nós assistimos, que é Uma Chance para Viver. É a biografia de um médico, o doutor Dennis Sleiman, e ele tem uma proposta de fazer uma pesquisa, e nessa pesquisa ele desenvolveria uma medicação para a cura do câncer da mama, da cura do câncer de mama, mas sem usar assim a quimioterapia, que seria muito mais agressiva. Então ele é fiel a esse princípio. E como é que se mostra essa fidelidade? Porque ele não mede esforços, ele não mede sacrifícios, ele renuncia a estar com a família para poder dar assistência aos pacientes. Ele supera os desafios que encontra, porque alguns recursos que inicialmente tinham sido investidos para que ele pudesse fazer a pesquisa são cortados, mas ele não desiste, ele luta. São 12 anos de fidelidade a uma ideia. Ele queria desenvolver esse remédio e o filme mostra que ele realmente consegue realizar essa proposta que ele inicialmente tinha. Por 12 anos e 25% de mulheres que têm esse problema, elas podem se beneficiar dessa fidelidade, desse resultado, desse médico dedicado às pesquisas. Então, o poder da fidelidade, o poder que isso tem, em que sentido? É no sentido de mostrar que quando alguém sinceramente se propõe a uma meta, a um objetivo, que ela tem certeza do lugar onde ela quer chegar, ela consegue. Mas no nosso caso, nós vamos então dialogar sobre o poder da fé, esse trecho do capítulo
19. E inicialmente nós encontramos do Evangelho de Mateus nos dizendo que quando ele veio ao encontro do povo, né? Quando ele veio ao encontro. E logo de princípio nos chama a atenção esse trecho, porque Jesus sempre vinha ao encontro do povo. Ele não vinha de encontro, ele vinha ele vinha para nós. É o exemplo de fé mais belo que a terra já recebeu, que nos trazido por Jesus. Que o Cristo, o Espírito mais puro, mais belo que a terra já conheceu, ele aceitou descer das esferas mais puras, de mais harmonia, para vir até entre nós, para nos ensinar o caminho que nós deveríamos seguir, para nos deixar a sua mensagem, é a boa nova, porque para nos deixar o seu evangelho, porque Jesus nos trouxe a receita, ele deixou um medicamento que todos nós precisamos seguir para sermos felizes. É um exemplo maior, melhor dizendo, de fidelidade. Fidelidade às criaturas humanas. Ele, como governador sublime do nosso planeta, ele apostou em nós dizendo: o meu evangelho, ele será um dia cultivado em todos os corações e as criaturas, elas serão felizes. E Jesus vem então ao nosso encontro, ao encontro do povo. Quem é o povo? O povo somos nós. O povo são os doentes da alma, do corpo e principalmente do espírito. Para quem é que Jesus vinha? Para os leprosos, para prostitutas, para velhos desamparados, para crianças jogadas no mundo. É para esses que Jesus vinha para trazer um remédio. E esse remédio, ele seria o único capaz de proporcionar a cura verdadeira. Jesus, e esse poder da fé, né? Esse poder da fé que Jesus nos dá, ele é demonstrado porque Jesus, por amor, ele se submete a todas as humilhações do Calvário, ele doa a sua vida por amor, porque ele tem fé que mais cedo ou mais tarde nós haveremos de nos transformar em Cristos, que em nós crescerá a árvore frondosa do Evangelho. Quando ele veio ao encontro do povo, né, Jesus estava sempre cercado de multidões, principalmente as multidões mais sofridas, mais marginalizadas. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Jesus veio ao encontro do povo. Um homem se lhe aproximou. E aí nós já vamos tendo uma receita que é indispensável para que a fé, essa fé que transforma, essa fé que ela possibilita que que cada um atinja metas realizadoras, é fundamental que haja um plugue, que haja uma ligação. Como nós estamos falando da fé divina, é necessário que Jesus veio ao nosso encontro, mas é indispensável que nós também aprendamos a ir ao encontro de Jesus. Então, um homem se lhe aproximou. Então, nós já temos alguém aqui disposto a beber, a aprender, a usufruir dos ensinos de Jesus. É a fórmula, é o primeiro passo para que essa fé divina ela possa realizar em nós as propostas de que Jesus
fala. Muitas vezes nós não permitimos a aproximação de Jesus porque a nossa mente ela está muito impregnada das nossas verdades, né? Os nossos pensamentos eles estão muito encharcados de preconceitos, de discriminações. Então é impossível que a escola evangélica, né, que os ensinos de Jesus, eles possam ser ministrados a nós, exatamente por causa da nossa resistência oferecida pelas nossas concepções. Nos diz o Evangelho, né, na continuidade, que lançando-se de joelhos a seus pés, Jesus vinha ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou, né? Nós temos, se lhe aproximou e ajoelhou-se a seus pés. Né? É um ato de humildade. Esse ajoelhar-se, muito mais do que alguma fórmula externa, no caso desse homem, representava que ele estava disposto, ele estava aberto, ele estava pronto a se entregar a Jesus. É o sinal da crença. Toda fé, ela está fundamentalmente assentada na crença. Né? A pessoa acredita naquilo. É a confiança. No caso desse homem, ele reconhece a sua impotência, mas ele sabe que a potência crística ali, no caso do mestre, ela era capaz de suprir as carências que ele tinha. De maneira geral, nós ainda não fazemos isso. A nossa mente, né, e nós voltamos a falar nisso, porque para que uma ideia nova ela possa ter campo dentro da nossa realidade, é necessário que a mente esteja aberta a receber. Mas muitas vezes há um choque, muitas vezes há um confronto, porque ao mesmo tempo em que a pessoa crê, ela descrê. Então, alguém está, por exemplo, passando por um problema, por uma dificuldade ligada à saúde, ela vai ao médico, ela recebe o receituário, ela recebe as indicações do que ela deve fazer e o médico ao final diz-lhe: olha, se a senhora, se o senhor seguirem essa orientação, as possibilidades de cura são muito grandes. A pessoa sai, ela conversa e quando encontra alguém ela fala: eu fui ao médico, ele me passou remédio, mas sei lá, as minhas dores estão aumentando, né? Ela não tem essa paciência de perseverar, porque nós não fazemos afirmações com o nosso pensamento. A pessoa está buscando a cura, mas o pensamento dela está o tempo todo conduzindo realizações contrárias. Ela está fazendo afirmações contrárias. Ela não se ajuda. Não existe essa fé. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, de André Luiz, que mostra que nós devemos coadunar, nós devemos, quando nós estamos em busca de um processo, é necessário que nós caminhemos como um todo para que aquilo se concretize. André Luiz, ele estava recém-chegado ao Nosso Lar. Ele tinha recebido a visita de Clarencio, já tinha sido diagnosticado, já estava orientado, ele já tinha recebido ali todo aquele consolo, né, todo aquele atendimento fraterno e que ele ficaria em tratamento, mas ele ficaria bom. E numa determinada visita de Clarencio, quando Clarencio lhe pergunta assim: como está? E aí André Luiz já se prepara para fazer assim aquela fieira de reclamações e Clarencio o interrompe. Calma. Dizendo a ele, né, que ele não iria se ajudar se ele fizesse afirmações negativas, reclamações.
Então, quando a fé, ela exige que nós sejamos fiéis, vamos dizer assim, ao princípio que nós esposamos. Então, se alguém está num tratamento de saúde, se ela está buscando os recursos necessários, recursos médicos, recursos espirituais, recursos terapêuticos, ela deve fortalecer esses recursos através dela mesma, afirmações positivas. Mas nem sempre nós realizamos isso. Muitas pessoas vão à casa espírita, não é? Elas são orientadas, elas chegam num primeiro momento, elas são orientadas a receberem passe por um determinado tempo. Não é uma única vez que a pessoa vá à casa espírita que vai já resolver o problema dela, porque ela ainda está muito encharcada de energias mais densas, nuvens pesadas, pensamentos destruidores. Então ela precisa repetir essa ida à casa espírita para quê? Para ir substituindo, porque o passe irá fazendo uma substituição daquelas energias mais densas. Essas energias elas serão sendo substituídas por outras mais salutares. Ela vai uma vez, ela vai duas. Você está melhor? Eu não. Parece que eu estou cada dia pior. Mas nesse homem nós vamos encontrar essa firmeza da fé. Ele se ajoelha a Jesus, né? Ele se ajoelha diante de Jesus. Então nós também temos que aprender a nos entregar às nossas crenças, à nossa fé, né? Sabendo que, e aí vamos entrar nesse lado belíssimo que a doutrina espírita nos traz, que é a fé raciocinada, porque a doutrina espírita é uma religião, e Kardec vai responder na Revista Espírita, né, de 1868, que perguntam a Kardec: a doutrina espírita, ela é uma religião? E ele diz que ela vai ser uma religião se nós entendermos que não é uma religião dogmática, é uma religião que tem por base a fé raciocinada. Nós acreditamos porque nós conhecemos, nós sabemos que é dessa forma. Nós entendemos que muitas das vezes os nossos sofrimentos, eles não são da vontade de Deus. Eles são consequência das leis de Deus. Então nós estamos passando por determinados sofrimentos como consequências de atitudes que nós realizamos nesta vida ou em outra. Então é a fé raciocinada. Então nós somos fiéis a essa fé, nós abraçamos, nós o entregamos, ou nós estamos constantemente dando um passo para frente e um passo para trás. Nós não temos que o que acontece com esse pai, ele vai ali firme, seguro, ele se ajoelha. E é muito belo, porque ele tem certeza, e ao lado da fé também, que nós poderíamos perguntar, né, como esse homem perguntou: o filho era doente, nós estamos doentes, nós sabemos que essa doença ela é consequência de atos insanos que foram realizados por nós em alguma etapa da nossa existência. Então devemos nos entregar assim maquinalmente, sem nenhum tipo de ação? Não. A resignação de que o Evangelho nos fala propõe ação. Ele vai até Jesus. Nós podemos ir até Jesus e conversar com o grande mestre, falando, né, que nós já estamos em condições de substituir as nossas dívidas, o pagamento das nossas dívidas por meio do amor, né? Que nós sabemos que nós devemos. Então, essa ação do homem de ir buscar, né, de ir ao encontro de Jesus, ajoelhando-se, reconhecendo a sua força, a sua potência diante do problema. E nós também somos motivados por essa fé,
nós reconhecemos a potência, essa luz infinita de Jesus diante das dores que ainda nos acabrunham, para que a nossa mente, em se distendendo, ela não tenha mais necessidade de passar por determinados problemas. Porque muitas vezes nós ainda não nos libertamos de diversas situações, porque a nossa mente ela ainda está muito imantada àquela situação, porque nós mesmos ainda não conseguimos nos libertar, porque a nossa fé ela ainda não conseguiu remover isso dentro de nós. Nós não substituímos isso por algo mais grandioso, por uma realização mais nobre. Ninguém foi criado para o sofrimento. O sofrimento é apenas uma ferramenta que é utilizada para nos despertar, para nos mostrar que nós podemos escolher caminhos mais felizes e realizadores. Esse homem se ajoelhou diante de Jesus e disse-lhe: meu filho é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Nós temos a impressão de que se fosse hoje, né, ele iria dizer assim, ó, meu filho é bipolar, né? Ou então meu filho sofre do transtorno de borderline. Algum desses transtornos tão comuns em nossa época. E é muito interessante que esse homem, ele é um exemplo. Ele vai ao encontro de Jesus, ele reconhece a potência, a força de Jesus, mas ele sabe exatamente o que ele vai, o que ele quer, é a fé, qual é o foco. Porque muitas vezes nós pedimos, mas nós pedimos sem saber o que nós queremos, né? O que nos move. O vazio existencial, ele é uma chaga da humanidade, é um vazio, né? O que me move? O que me estimula? Qual é o sol que faz brilhar os meus passos? Quais são as realizações que eu almejo? Ou eu ainda estou muito presa àquilo que a traça corrói, né? Ele sabe, eu quero, o que você quer? O homem quer a cura do filho. E nesse sentido nós também podemos assumir posturas diferenciadas, né? Ele sabe, muitas vezes nós ignoramos o problema, né? Porque toda cura ela pressupõe o reconhecimento de um problema. Às vezes por orgulho, às vezes por ignorância, né? O problema é ignorado, ele é camuflado, né? Então, para que nós possamos nos tratar, para que nós possamos nos melhorar, é indispensável que nós passemos pelo autoconhecimento e tenhamos esse ato de humildade de reconhecer o problema, a dor. Nós podemos, qual é a dor? O que entrava os meus passos? Que tipos de sentimentos, a que tipos de sentimentos eu ainda estou presa? Eu estou tão presa a esse tipo de sentimentos que eu não consigo avançar. Mas eu tenho que ter essa humildade de reconhecer. Ele reconhece e ele expressa. É mais uma vez um ato de humildade. Que a humildade, né, nós assim, herdamos uma série de conceitos equivocados. A humildade, muitas vezes, ela é confundida com subserviência, que é bem diferente. A humildade é essa condição de se reconhecer nas próprias fragilidades, mas não se entregar, lutar. A humildade é abrir a casa mental para que aquelas ideias que não servem mais, elas possam ir embora e venham outras mais construtivas, mais salutares, mais amorosas. É a humildade. Porque muitas vezes também muitos reconhecem um problema, mas caem no vitimismo. Porque de alguma forma ainda lhes interessa fazerem-se de vítimas.
muitos vivem de vitimismo. É que eles ainda não perceberam, né? Eles acham que tem algum ganho secundário. Mas quando alguém reconhece que, na verdade, se fazer de vítima funciona como uma pedra que impede que a pessoa caminhe, ela vai abandonando e ela luta para que interiormente ela se torne pássaro que aprende a voar, sem estar constantemente necessitando do empurrão de alguém. Então, essa luta verdadeira, essa fé, é aquela em que a pessoa reconhece o problema, tem a humildade suficiente de expressar a si mesma e confiar no auxílio. E esse homem, ele tem a coragem, ele vai ao encontro de Jesus, ele reconhece que Jesus tem essa potência e confessa, ele diz a que ele veio. Quando nós procuramos Jesus com que intenção? Qual é a fé que nos move? O que nós queremos de Jesus? Qual é a nossa fidelidade? E dando continuidade, o homem diz a Jesus: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. É curioso que esse homem primeiro procurou os discípulos, que eram aqueles que eram reconhecidamente os companheiros de Jesus, mas os discípulos não o curaram. Ele não se detém nesse não. Ele vai a Jesus, ele prova que ele quer a cura. E nós, quando algo não dá certo, nós nos entregamos, nós temos essa coragem de lutarmos pelo nosso ideal. Se nós cairmos, nós levantamos. Se nós erramos, nós recomeçamos. Quem é fiel a uma ideia, ele nunca desiste, né? É o poder da fé, é o poder da fidelidade, é o poder de ter uma meta a alcançar. É uma bênção quando alguém tem uma meta, é fiel a um propósito nobre de vida, porque ele nunca se sente sozinho, ele nunca se sente vazio, né? Aquela meta, aquela fidelidade àquele princípio preenche a vida dela, né? Ela tem uma fidelidade a cuidar de animais, ela tem uma fidelidade a cuidar de família, ela tem uma fidelidade a realizar trabalhos com crianças, ela preenche a vida dela com fidelidades, né? Nós precisamos ter fidelidades dentro de nós para que nós saibamos para onde caminhar. Isso dá sentido, isso preenche. E não existe fidelidade grande ou pequena, existe grandeza de intenções, sinceridade de propósitos. E ele não se detém. Os discípulos não o puderam curar, não tem problema. Ele vai até Jesus. Mas nós perguntamos, por que os discípulos não curaram o filho? O que ainda impedia? Né? Porque os discípulos, naquela fase, eles ainda estavam imantados os seus preconceitos, as suas visões de mundo. Eles estavam convivendo com Jesus, mas a casa mental, ela ainda não tinha se limpado o suficiente para que dentro deles a boa nova de Jesus reinasse. Claro que os discípulos estavam numa condição muito além da nossa, mas nós estamos nesse processo de aprendizado, de exercitarmos, de ensaiar, tirar de nós essas concepções que são equivocadas, essas concepções que nos mantêm atados, à retaguarda, para que o nosso olhar ele se torne mais progressivo, ele aprenda a caminhar em direção ao melhor, às realizações.
onde nós estamos. E para nós podermos nos melhorar, nós também precisamos nos identificar onde nós estamos, não é? E para que nós realizemos isso, de substituirmos percepções equivocadas, é fundamental que nós não troquemos as funções, né? A religião, a função da religião é a nossa ligação com Deus. Então é necessário, quando nós estamos na doutrina espírita, é necessário que nós tenhamos esse olhar lúcido, crítico, de enxergar a beleza da doutrina espírita, como ela é libertadora, e nos reconhecermos nas nossas perturbações ainda interiores, nas nossas fragilidades, mas entendendo que a perseverança, que o estudo continuado, que à medida que nós vamos perseverando nos estudos, nós vamos fazendo essas reflexões, a nossa mente vai substituindo aquelas gravações do passado, aquelas gravações que nos adoecem por outras mais saudáveis. Essa é a função de uma religião. Nós não podemos proceder o contrário, porque muitas vezes, até pelas próprias perturbações, nós projetamos na religião as doenças que nós trazemos e nós invertemos o papel da religião. A religião é um caminho para que nós desenvolvamos em nós a religiosidade, porque a religiosidade, ela nos permite uma união com o Criador, com as forças superiores. Nós vamos gradativamente nos reconhecendo como fazendo parte de um todo que é belíssimo, onde cada um de nós tem uma tarefa a cumprir, mas ligada a um todo. Nós vamos vencendo o individualismo e vamos alcançando, vamos expandindo a individuação, que é essa responsabilidade de cumprirmos no cosmos a parte que nos cabe. E os discípulos não puderam orar por isso, mas o homem vai a Jesus. E Jesus, né, diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Quando Jesus, assim, ó raça incrédula e depravada, evidentemente que não é uma maldição, não é uma reprovação. Jesus era tudo amorosidade, era mais uma oportunidade que Jesus não desperdiçava nenhuma, era mais uma oportunidade para nos ensinar, ó raça incrédula e depravada, porque a incredulidade, ela gerava a depravação. Raça incrédula é de compaixão, porque nós esticamos os nossos sofrimentos mais do que deveríamos esticá-los. Nós criamos problemas, nós nos enredamos em conflitos desnecessários. Nós já poderíamos ter avançado. Quanto tempo quanto tempo a gente perde em quimeras, nós perdemos em questiúnculas que não nos levam a nada, ó raça depravada, incrédula. E ainda um chamamento, porque muitos iam a Jesus em busca da cura para o corpo físico, mas poucos eram despertados, ou nem todos eram despertados para a cura verdadeira. Muitos ficavam presos ao fenômeno das curas, das maravilhas, daquele poder das energias puras de Jesus que curavam instantaneamente. Mas quantos, traziam aquela reflexão profunda de caminhar para além daquela cura, de buscar a cura real, aquele
era o primeiro sinal, é o sinal dos céus, é o sinal da luz, é o sinal do poder das energias superiores. Mas atrás daqueles sinais estava o convite para que nós todos, e aquele convite, ele se estende até hoje a cada um de nós, para que nós nos transformemos, nos dizendo que nós não precisamos mais de doenças quando a alma está sã. Era necessário esse caminho da reforma íntima. Estar desperto, um texto belíssimo de Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, que a maioria da humanidade permanece num estado de sono. É um sono, porque nós não acordamos para a nossa espiritualidade profunda, para a essência daquilo que nos constitui. Nós somos centelhas da divindade, nós somos herdeiros do Pai Criador e vivemos a míngua das necessidades mais básicas para a manutenção da nossa saúde espiritual. Então, ó raça, né? Por que nós não despertamos? Por que nós ainda continuamos indo atrás do fenômeno que nós ainda assistimos? Muitas vezes, muitos vão ao passe, mas diminui muito o número dos que vão aos estudos, porque nós ainda não queremos fazer essa viagem interior que exige esforço, que é doloroso, custa, né? Ele é doloroso, nós temos que colocar a mão nas nossas feridas, mas confiar que Jesus pode nos curar. Essa é a diferença. Depois, Jesus pergunta: até quando estarei convosco? Quantas vezes Jesus precisaria repetir aquelas maravilhas para que o homem despertasse para o lado oculto, né, da verdadeira vida, para que nós transpuséssemos a simples manifestação para ver o belo, para que nós também aprendêssemos a curar, para que nós saíssemos da condição de mendigos e passemos à condição de doadores, né? Doadores da vida, porque nós aprendemos o caminho, nós sabemos o caminho do ouro, nós podemos já agasalhar dentro de nós essa fé, essa fidelidade que nos transforma por dentro. Os discípulos vieram então ter com Jesus, né, depois daquela cura. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? E Jesus responde: por causa da vossa incredulidade, né? Porque eles ainda não estavam com a mente totalmente entregue, eles não tinham essa fidelidade a Jesus, né? Por que nós ainda não fazemos transformações profundas em nós? Porque ainda somos muito atraídos por algumas percepções, por algumas experiências, por alguns olhares equivocados, porque o nosso vaso, ele ainda azeda o leite. Tem uma das lições do livro de Enéio Lúcio, Jesus no Lar, ele diz que para que a doutrina, o evangelho de Jesus é limpo, é puro. Mas para que ele permaneça puro, é necessário que ele seja colocado numa vasilha limpa. Porque se não for numa vasilha limpa, o leite azeda. E muitas vezes nós azedamos ainda essa mensagem limpa, essa mensagem linda do Evangelho,
porque as nossas, né, por causa das nossas poeiras, da poluição mental que ainda conservamos, eles ainda não eram fiéis de verdade à proposta de Jesus. E eles provaram com o tempo que eles aprenderiam a curar. Nós vamos depois ver Simão Pedro realizando curas belíssimas, esse irmão de luz que haveria de nos deixar muitos exemplos de fidelidade, mas naquele momento eles ainda estavam impregnados, eles ainda estavam agarrados, né, aquelas preocupações do cotidiano, e por isso eles não se libertavam. O poder da fé, e Jesus fala que se eles realmente quisessem, elas poderiam falar aquelas montanhas, que montanhas, as nossas imperfeições, que se de verdade nós quisermos mudar, nós podemos mudar, mas é necessário querer, é preciso vontade, é a vontade. E quando nós não queremos, né, quando nós ainda estamos ali presos a essas ideias equivocadas, quando nós não queremos, nós ainda nos sujeitamos a passar por cercas, né? Caminhamos sendo arranhados em várias cercas de arame farpado. É uma escolha nossa, mas dia haverá que a nossa vontade, nesses exercícios que nós fazemos, que a nossa vontade, ela vai escolher trazer para dentro da alma o Evangelho de Jesus. Dia haverá em que nós nos transformaremos em vasos, em que a boa nova do grande Mestre vai nos fazer compreender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para termos vida em abundância, para sermos felizes, e essa felicidade baseada no amor, baseada na fraternidade real. Nós agradecemos esta oportunidade destas reflexões trocadas e convidamos para fazermos então em conjunto a oração final. Mestre Jesus, nós te agradecemos por existires, por seres um amigo incondicional, sempre pronto a nos auxiliar, a nos reerguer, a nos cuidar, a nos tratar. Que o teu amor, Jesus, que o teu amor presente em todo o nosso planeta, ele possa ser mais percebido, ele possa ser mais visto, e ele possa, sobretudo, ser mais vivido, para que a felicidade real, ela se torne mais presente no nosso dia a dia, para que o planeta de regeneração, ele chegue o quanto antes, porque nós sabemos que em ti o planeta de amor já existe desde que o criaste. E assim, em teu nome, Jesus, nós pedimos permissão para darmos por encerradas as reflexões, orando por cada lar, por cada irmão, para que a tua luz ali se faça presente, para que a fé possa florescer.